A grande questão que se coloca agora no Brasil, a partir dessa semana, importantíssimo lembrar que essa semana é a primeira, depois de 13 anos e 5 meses, desde 1º de janeiro de 2003, que nós começamos uma semana útil sem o PT no governo. Pô, só isso nós temos de comemorar, soltar uma bateria de rojões, ficar horas e horas comemorando tal. Foi uma grande vitória política, né, do povo brasileiro e uma derrota não eleitoral do Partido dos Trabalhadores, uma derrota política para todo sempre. PT nunca mais, isso pode tirar o cavalo da chuva, o partido desaparece da luta política e Lula, idem, né? E Lula, tudo indica, se for a justiça realmente for cumprida no Brasil, ele deve terminar na cadeia. Portanto, começamos numa outra conjuntura histórica, num país muito mais multifacetado, muito mais plural do que o foi até a última sexta-feira, quando a presidente foi afastada, como nós sabemos, por até 180 dias, e vai ser por volta do final de agosto, e estima-se início de setembro, quando o processo terminar no Senado, ela vai ser jogada e tudo indica, né, já o sinal já foi mostrado, ela será condenada e inabilitada por exercício de funções públicas por 8 anos. Tal. Nessa conjuntura, cabe ao presidente Michel Temer, o presidente em exercício, enquanto não é presidente de fato, administrar uma situação complexa. O PT deixou o país na pior crise econômica da sua história e absoluta desmoralização da estrutura de Estado. Assumir o governo nessa circunstância é uma tarefa muito difícil. Portanto, esse ministério não será, tudo indica, o mesmo ministério que vai governar o Brasil a partir de quando o Senado, né, confirmar no julgamento o impedimento da presidente e tal. É mais um ministério de transição, de união nacional e de garantia no Senado de uma maioria suficiente de 2/3, que já tem, por sinal, porque bastava a maioria simples para ser admitido, teve 55 votos, para impedi-la definitivamente precisa de 54, portanto, tudo indica que esse cenário deve continuar e melhorar até o julgamento da presidente e tal. Então, o sentido é esse, é um ministério de transição para aguardar que efetivamente possa levar o Brasil até lá, mas precisa de alguns sinais, entre outros de reativação econômica, de um cenário de expectativa, a nomeação de ministros e auxiliares na área econômica que represente essa nova era. Isso tal ocorrendo tal. No campo do conjunto dos outros ministérios, é que é necessário fazer aquelas concessões, e são concessões inevitáveis numa situação de um governo de transição nacional. Evidentemente que há outros ministros importantes, como por exemplo no Itamaraty, e que deu bons sinais, já José Serra, na nota criticando os países bolivarianos, isso deve ser lembrado, algo extremamente importante que ocorreu, porque infelizmente a Casa do Rio Branco durante 13 anos virou um puxadinho do interesse dos países bolivarianos, então as coisas estão mudando. Mas a nossa vigilância é fundamental em relação à questão das auditorias, é condição sine qua non, e não é uma perseguição, caça às bruxas, volto a dizer, uma auditoria no Banco do Brasil, BNDES, Caixa, em suma, em toda a estrutura de Estado, bancos e ministérios. Isso é condição indispensável para que a gente possa dizer que vivemos novos áreas, e isso nada tem a ver com a votação do Senado, lá por volta de agosto, por início de setembro e tal. Dessa forma, para a gente concluir hoje a nossa conversa, são sinais positivos apresentados desde sexta-feira. Agora, a nossa tarefa é continuar a cobrança, já que, como dissemos outra vez, e tantas vezes, na verdade, o preço da liberdade é eterna vigilância. Temos de continuar combatendo o que resta do projeto do criminoso no poder, que ainda há essa estrutura, tem de ser combatida efetivamente e não será tarefa fácil. Portanto, continuar ativo, participando nas redes sociais, cobrando o governo disse que quer diálogo, portanto, é importante que tenha esse diálogo com a sociedade civil, cobrando dos ministros. A luta continua, queremos restabelecer a República no Brasil. Nos livramos de Dilma Rousseff do projeto criminoso de poder. O Senado, por 55 votos, bastava 54 lá no julgamento, agora era